Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Ale Audiobook, Além das Páginas, prosseguindo com a nossa jornada literária do livro O Extraordinário Poder da Intenção, de Stern e Jerry Wicks. Agora com o capítulo 17, Relatividade Vibracional em relação à minha abundância financeira. A seguir, alguns exemplos de relatividade vibracional entre os desejos comuns e as crenças que vemos em muitas pessoas em relação à sua abundância financeira. Primeiro, vamos enunciar um desejo comum que muitas pessoas têm em relação a dólares ou sobre abundância. E então listaremos uma série de crenças comuns sobre esse desejo. E a seguir, entre parênteses, seguindo essas crenças, indicaremos o grau de compatibilidade vibracional. Para que qualquer desejo seja realizado por você, ou antes que qualquer coisa possa se manifestar em sua experiência de vida, deve haver compatibilidade vibracional entre seus desejos e suas crenças. À medida que descemos cada uma das listas a seguir, observe a sensação de diminuição da resistência ou a melhora da relação vibracional entre o desejo declarado e a crença comumente associada. Desejo. Quero mais dinheiro. Crença. Vibracionalmente incompatível com o desejo declarado. Sou tão cansado de não poder pagar as coisas que quero fazer. Crença mais compatível. Se eu planejar bem, posso mudar as coisas para que meu dinheiro vá mais longe. Crença ainda mais compatível. Sou tão feliz por ter dinheiro suficiente para investir nesta coisa que desejo. Desejo. Quero que o dinheiro chegue até mim com mais facilidade. Crença incompatível. Parece que gasto muito da minha vida ganhando dinheiro. Crença mais compatível. Certamente existem coisas para fazer que rendem mais dinheiro por hora. Crença ainda mais compatível. Fico feliz por ter essa habilidade comercializável que paga as contas. Desejo. Quero me sentir bem por ter dinheiro. Crença incompatível. Minha mãe disse que o dinheiro não te faz feliz. Na verdade, ela acredita que arruína vidas. Crença mais compatível. Já vi pessoas com e sem dinheiro que são felizes. E já vi pessoas com e sem dinheiro que estão tristes. O dinheiro não precisa arruinar sua vida. Crença ainda mais compatível. O dinheiro é libertador para mim. Levanta limitações e oferece oportunidades. Desejo. Quero me sentir confortável com o fato de os outros não terem dinheiro. Crença incompatível. Adoro meu luxuoso carro novo, mas me sinto mal por aquele homem que não ter onde morar. Crença mais compatível. Entendo que comprar aquele carro não significa que aquele homem teria um lugar para morar. Crença ainda mais compatível. Todo mundo tem exatamente tanto dinheiro quanto espera e se permite ter. Desejo. Quero entrar em equilíbrio financeiro. Crença incompatível. Não importa o quanto eu tente ou o quanto eu trabalhe, sempre parece surgir algo que me impede de avançar. Crença mais compatível. Não tenho muito controle sobre quanto dinheiro entrará esta semana, mas tenho algum controle sobre quanto eu gasto. Crença ainda mais compatível. Estou gradualmente entrando em equilíbrio. Desejo. Quero estar livre das dívidas. Crença incompatível. Estou tão cansado de tantas dívidas. Meus pagamentos mensais consomem uma parte tão grande do meu contra-cheque que quase não sobra nada para aproveitar a vida. Crença mais compatível. A dívida responsável não é uma coisa tão ruim. Isso me permitiu desfrutar de algo mais cedo do que eu teria sido capaz de outra forma. Crença ainda mais compatível. Com ou sem dívidas, consigo alcançar o equilíbrio financeiro. Algumas das entidades mais bem-sucedidas do planeta têm algumas das maiores dívidas. Quando você decidir que vai melhorar a relação vibracional entre o que deseja em relação ao dinheiro e o que atualmente acredita em relação ao dinheiro, começará a ver resultados imediatos.
Como os dólares afetam sua vida de tantas maneiras diferentes, você pensa neles com mais frequência. Então, se você está fazendo algum esforço para se sentir melhor sempre que o assunto dinheiro surge, você mudará rapidamente seu ponto de atração. A melhora na relação vibracional entre seus desejos e suas crenças aparecerá imediatamente. Capítulo 18. Relatividade vibracional em relação ao meu mundo. A seguir estão alguns exemplos da relatividade vibracional entre os desejos comuns e as crenças que vemos em muitas pessoas em relação ao seu mundo. Primeiro, vamos enunciar um desejo comum que muitas pessoas têm em relação ao seu mundo. Então, listaremos uma série de crenças comuns sobre esse desejo e a seguir, entre parênteses, seguindo essas crenças, indicaremos o grau de compatibilidade vibracional. Para que qualquer desejo seja realizado por você, ou antes que qualquer coisa possa se manifestar em sua experiência de vida, deve haver compatibilidade vibracional entre seus desejos e suas crenças. À medida que descemos cada uma das listas a seguir, observe a sensação de diminuição da resistência ou a melhora da relação vibracional entre o desejo declarado e a crença comumente associada. Desejo. Quero que o mundo seja um lugar mais feliz. Crença incompatível com o desejo declarado. Há tanto sofrimento no mundo. Crença mais compatível. Eu vivi uma vida muito boa. Crença ainda mais compatível. Olha como aquela garotinha está feliz. Desejo. Quero que as pessoas do mundo se deem bem umas com as outras. Crença incompatível. Parece que há tantos conflitos e guerras acontecendo hoje. Crença mais compatível. Nem todas as pessoas estão envolvidas em conflitos. Crença ainda mais compatível. Existem muitas pessoas ao redor do mundo que vivem com alegria. Desejo. Quero que o mundo seja um lugar seguro. Crença incompatível. E se algo catastrófico, como terremoto, maremoto ou explosão nuclear, interromper o bem-estar do nosso planeta? Crença compatível. Há muito convivemos com as ameaças dessas ocorrências, bem como com a realidade delas, e continuamos não apenas a existir, mas a prosperar. Crença ainda mais compatível. O bem-estar deste planeta certamente parece ser dominante. Desejo. Quero que o mundo seja um lugar saudável. Crença incompatível. Há tantas coisas no mundo hoje que ameaçam nossa saúde. Crença ainda mais compatível. Nosso planeta tem uma tremenda capacidade de regeneração. Crença mais compatível. Embora alguns lugares pareçam realmente tóxicos, há muitos que estão realmente prosperando. Desejo. Quero experimentar mais deste mundo. Crença incompatível. Este mundo é tão vasto e estou vivenciando uma parte tão pequena dele, eu sinto que estou perdendo em tanto. Crença mais compatível. A tecnologia torna o mundo muito mais acessível. Posso ver lugares e coletar informações sobre eles antes de visitá-los pessoalmente. Crença ainda mais compatível. Adoro explorar meu mundo. Vou começar a prestar mais atenção onde quer que eu esteja. Aqui agora, né? Em tempos anteriores, antes que a tecnologia de seu planeta lhes desse a capacidade de ver o que está acontecendo em cada vila ou cidade do planeta, era possível observar as pessoas ao seu redor e, na maioria das vezes, manter sua consciência do bem-estar. Mas nestes tempos modernos, com tanta ênfase colocada em bolsões de agitação, guerra e calamidades naturais, sua observação de seu mundo através da visão negativamente inclinada de sua mídia dá a você uma perspectiva enormemente distorcida do bem-estar de seu planeta. Nada estimula mais sua percepção de sua falta de poder do que os constantes lembretes gráficos de tragédias que ocorrem nas quais você não tem nenhum envolvimento pessoal ou poder de mudar. É nosso desejo que você entenda que essas coisas não são obra sua. Seu trabalho é cuidar do seu próprio equilíbrio energético. E quando fizer, seu mundo entrará em alinhamento perfeito. Aquele ditado: eu não posso mudar fora, eu posso mudar dentro. Então eu faço o meu papel.
Capítulo 19. Relatividade vibracional em relação ao meu governo. A seguir estão alguns exemplos da relatividade vibracional entre os desejos comuns e as crenças que vemos em muitas pessoas a respeito de seu governo. Primeiro, vamos expor um desejo comum que muitas pessoas têm em relação ao seu governo. Então, vamos listar uma série de crenças comuns sobre esse desejo. A seguir, entre parênteses, seguindo essas crenças, vamos indicar o grau de compatibilidade vibracional. Para que qualquer desejo seja realizado por você, ou antes que qualquer coisa possa se manifestar em sua experiência de vida, deve haver compatibilidade vibracional entre seus desejos e suas crenças. À medida que descemos cada uma das listas a seguir, observe a sensação de diminuição da resistência ou a melhora da relação vibracional entre o desejo declarado e a crença comumente associada. Desejo. Quero líderes sábios e responsáveis à frente do meu governo. Crença. Os líderes do meu governo parecem todos irresponsáveis. Essa crença é vibracionalmente incompatível com o desejo declarado. Crença mais compatível. Provavelmente existem algumas pessoas talentosas e sábias com um histórico sólido e compreensão em diversas áreas atuando em nosso governo. Crença ainda mais compatível. Gostei do que ouvi daquele funcionário do governo a respeito desse assunto. Desejo. Quero que o meu governo reflita os desejos e interesses das pessoas que representa. Crença incompatível. Os políticos nos dizem uma coisa enquanto estão tentando ser eleitos, mas depois que estão no cargo, eles fazem o que melhor serve aos seus próprios interesses egoístas. Crença mais compatível. Nosso governo é uma entidade extremamente complexa. Embora alguns aspectos pareçam desequilibrados, há aspectos óbvios do governo que servem efetivamente ao público. Crença ainda mais compatível. Há tantas vantagens em viver aqui nessa nação maravilhosa. Desejo. Quero que o meu governo entenda que existe para servir as pessoas que representa. Crença incompatível. Nosso governo se tornou uma agência autoperpetuadora que parece ter esquecido que existe para servir o povo que o elegeu. Crença mais compatível. Embora nosso governo seja muitas vezes ineficiente, não acredito que estaríamos melhor sem ele. Crença. Nosso governo é composto por muitos departamentos e muitos indivíduos com boas intenções. Essa crença é ainda mais compatível. Desejo. Quero que o meu governo seja justo e equilibrado. Crença incompatível. A administração do nosso governo atual nem está tentando reconhecer que talvez haja outros pontos de vista que tenham mérito. Crença mais compatível. Reconheço que o meu governo parece mais justo e desequilibrado quando seus pontos de vista discordam dos meus. Talvez nosso desacordo faça parte do processo de equilíbrio. Crença ainda mais compatível. Embora às vezes eu discorde da direção dos governantes, nosso sistema de governo garante que nenhuma administração pode permanecer no cargo indefinidamente. E assim o equilíbrio acaba chegando, mesmo que demore um pouco. Desejo. Quero um governo que seja respeitado por outros governos e pelo povo do mundo. Crença incompatível. Estou envergonhado pelas ações do meu governo que parecem arrogantes e egoístas para muitas outras nações. Crença mais compatível. Minha opinião sobre o meu governo e a resposta das pessoas de outras nações é baseada em informações muito limitadas. Crença ainda mais compatível. A presença da minha nação e os esforços do meu governo, passado e presente, tiveram um valor tremendo para este mundo. Desejo. Quero um governo fiscalmente responsável. Crença incompatível. Se meu governo fosse um negócio normal, gastando mais do que ganha, ele estaria falido e fora do mercado anos atrás. Crença mais compatível. Percebo que minha preocupação com a irresponsabilidade fiscal de meu governo se baseia mais em meu medo do que o futuro trará, do que realmente está acontecendo agora. Crença ainda mais compatível. Embora o tamanho do nosso governo esteja aumentando e o dinheiro gasto seja cada vez maior,
A experiência de vida geral do povo desta nação tem aumentado continuamente. Muitas pessoas, no início da decisão de zelar pelo equilíbrio de suas próprias energias, resistem à ideia de dar a alguém de quem discordam o benefício da dúvida. Não há nenhum ponto de vista em relação a questões governamentais ou quaisquer questões relacionadas que desejamos orientar ou afastar você. É apenas nosso desejo que você encontre uma maneira de entrar em alinhamento com você, pois quando fizer, sua própria vida e o mundo refletirão esse equilíbrio. E até que o faça, não haverá ação suficiente no mundo que possa compensar o desalinhamento das energias. Capítulo 20. Realinhando-se com sua vibração de bem-estar. Como você leu os exemplos anteriores de desejos e crenças, se você for como a maioria das pessoas, ler ou ouvir isto, causou uma ativação de muitas vibrações dentro de você. Você provavelmente sentiu sua concordância pessoal ou discordância com algumas das coisas que acabou de ler ou ouvir. Pois é fácil perder de vista seu verdadeiro objetivo quando você está ouvindo uma lista de assuntos que podem tocar em algumas das especificidades de sua própria vida. Mas queremos que você se lembre da importante premissa que estamos apresentando aqui. É necessário que a vibração do seu desejo e a vibração de sua crença coincidam, pois sem esse alinhamento vibracional você não está alinhado. E enquanto estiver desalinhado, você não pode permitir que o bem-estar que você pediu flua para a sua experiência. Ao ler, ouvir os exemplos anteriores e no final deste capítulo, nós o encorajamos a voltar e lê-los, ouvi-los novamente. Você deve ter percebido que concordou com os desejos ou alguns deles que oferecemos como exemplos, e que você também concordou com muitos dos primeiros exemplos que oferecemos de uma crença que era incompatível com o desejo declarado. Em outras palavras, é muito comum uma pessoa desejar mais dinheiro e acreditar que simplesmente não há dinheiro suficiente. É muito comum uma pessoa desejar perder peso corporal indesejado e acreditar que nenhuma dieta funciona para ela. É muito comum uma pessoa desejar um corpo saudável e acreditar que não há cura para essa condição física. Equilibrando vibrações entre seus desejos e crenças. O propósito dos exemplos que oferecemos foi ajudá-lo a entender que é seu trabalho trazer equilíbrio vibracional entre seus desejos e suas crenças. Se o seu corpo está saudável neste momento, ou se agora você tem todo o dinheiro que pode gastar, você pode olhar para o seu estado atual de coisas e falar sobre elas como elas são, sem causar uma incompatibilidade vibracional entre seus desejos e suas crenças. Mas, se em algum assunto as coisas não são do jeito que você quer que sejam, você não pode continuar falando sobre elas como são, sem causar discórdia vibracional entre seu desejo e sua crença. E essa discórdia vibracional impedirá de realizar seu desejo. E lembre-se, suas emoções irão, no momento, indicar esse desequilíbrio vibracional. Por isso que é muito importante a gente ter a inteligência emocional, né, gente? Este é o seu equilíbrio final de energia. Ao ler ou ver novamente os exemplos de crenças e desejos que oferecemos aqui, tente estar ciente de seu sentimento de discórdia entre o desejo declarado e o primeiro exemplo de crença que oferecemos. Então, observe se você sente alívio ao ler o segundo exemplo de crença, e ainda mais alívio ao ler o terceiro exemplo. Para começar a experimentar uma melhora maravilhosa em sua própria experiência de vida, em qualquer assunto que seja importante para você, você só precisa entender e, então, melhorar deliberadamente a relação vibratória entre seu desejo e sua crença. Este é o equilíbrio final de energia. É fácil se perder na discussão de certo ou errado, ou se algo é verdade ou não. Muitos irão argumentar, mas é isso que está acontecendo. E não posso negar que é isso que está acontecendo. Eles argumentarão que há muitos outros que concordam com eles sobre essa injustiça ou essa situação inadequada. Mas queremos que você perceba que sua atenção a essas coisas que se ativam dentro de você
opor vibrações aos seus próprios desejos, o impedirá de encontrar a melhoria que procura. Você não pode continuar a encorajar uma ativação vibracional dentro de si mesmo que se opõe às suas próprias intenções e esperar realizar essas intenções. Você deve primeiro alinhar a vibração do seu ser. Capítulo 21. Encontrando o alinhamento vibracional com o seu ser interior. É de grande valor ter consciência contínua da relatividade vibracional entre seu ponto de foco atual e o ponto de foco do seu ser interior. Se você se lembrar de que a atenção do seu ser interior está voltada para o resultado que deseja, e então, se tentar encontrar o alinhamento vibracional com o seu ser interior, encontrará o alinhamento vibracional com o resultado desejado. Existem muitas razões valiosas e de bom sentimento para tentar se alinhar com o seu ser interior, ou fonte, ou quem você realmente é. Por exemplo, essa parte não física de você é a soma de tudo que você se tornou e é, portanto, extremamente sábia. Essa parte não física de você é a fonte de energia e, portanto, o equivalente vibracional do amor e do bem-estar. Essa vibração do seu ser interior é pura energia positiva, livre de resistência pelos seus padrões e, portanto, extremamente poderosa e eficaz. Então, quando você se esforça para entrar em um alinhamento vibracional mais próximo com essa parte não física de si mesmo, você se abre para essa sabedoria, amor, bem-estar e poder. Quando você está em alinhamento com sua fonte, você experimenta clareza, vitalidade, entusiasmo, paixão e bem-estar que são naturais para você. Estou permitindo ou resistindo ao meu bem-estar? Referimos-nos ao seu alinhamento vibracional com a sua fonte como permissão. Referimos-nos ao seu desalinhamento vibracional com a sua fonte como menos permissivo. Quanto mais desalinhado você se torna e quanto menos você permite sua conexão com sua fonte, mais você se torna um estado de resistência vibracional. Resistência à prosperidade, resistência ao bem-estar, resistência à clareza, resistência à abundância e resistência ao seu bem-estar pessoal. A sensibilidade às suas emoções o ajudará a estar ciente de quanto você está permitindo ou resistindo a qualquer momento. Quanto melhor você se sente, mais você permite sua conexão com sua fonte. Quanto pior você se sente, menos você está permitindo sua conexão com sua fonte. Sua decisão mais importante a tomar. Quando você decide tomar sua consciência da relatividade vibracional entre você e sua fonte de extrema importância, você tomou a decisão mais importante que poderia tomar, pois agora você ativou conscientemente seu próprio sistema de orientação pessoal e você nunca mais se perderá. Quando você entender suas emoções e o que elas significam, e assim for capaz de melhorar deliberadamente a maneira como se sente por meio de uma escolha deliberada de pensamentos cada vez melhores, não haverá intenção que você não possa realizar facilmente. Todas as coisas que você deseja fluirão rápido e facilmente em sua experiência. Agora, à medida que novas intenções continuam a nascer dentro de você, sua crença em sua capacidade de realizá-las também aumentará. Você começará a se sentir livre, invencível, ansioso e alegre. Você sentirá como o seu ser interior sente, desfrutando do contraste que produz o desejo que convoca a energia que cria mundos, cavalcando a onda dessa corrente que se move rapidamente aqui nessa vanguarda da criação. Em termos simples, a relação vibracional entre você e seu ser interior se traduz na diferença entre emoções que são boas e emoções que são ruins. Emoções que se sentem bem indicam alinhamento ou permissão de sua fonte, enquanto as emoções que se sentem mal indicam desalinhamento ou resistência à energia da sua fonte.
A liberdade ou a falta dela é perceptível. Quando você considera a extensão das emoções que vão desde os de bons sentimentos, como alegria, amor e apreciação, até a depressão, desespero, medo e tristeza, você pode sentir o quão poderosas são essas emoções de bons sentimentos e como desempoderar essas emoções de maus sentimentos. Não? Você não consegue sentir a sensação de liberdade em uma ponta da escala e a falta de liberdade na outra? A extremidade do bom sentimento da escala de orientação emocional corresponde a uma vibração de liberdade percebida. A extremidade do sentimento ruim da escala de orientação emocional corresponde a de uma vibração de falta de liberdade percebida. A liberdade ou orientação emocional corresponde a uma vibração de falta de liberdade percebida. A liberdade ou a falta de liberdade é verdadeiramente perceptível porque, quer você entenda ou não, você é absolutamente livre. Perdão. Pois ninguém pode entrar em você e oferecer sua vibração por você, pois é apenas sua própria vibração que afeta a sua experiência de vida pessoal. E assim é de grande valor para você reconhecer, do seu próprio ponto de vista, o sentimento de absoluta liberdade ou empoderamento que algumas emoções sinalizam e os sentimentos de total servidão ou desempoderamento que são apontados por outras. Seu ser interior ou fonte entende que você é livre sob todas as condições para criar o que deseja. Mas quando você percebe que não é livre, essas emoções negativas decorrentes da depressão, desespero ou medo apontam o seu desalinhamento. Perdão. Seu ser interior ou fonte entende que você é livre. Seu ser interior ou fonte entende que você é livre sob todas as condições para criar o que deseja. Então, quando você percebe que é livre, você sente aqueles sentimentos de emoção positiva, inconformidade, alinhamento, que indica o seu alinhamento com a fonte. Agora, quando você conclui que nada é mais importante do que se sentir bem, você chegou à conclusão mais importante de todas. Mas agora você decidiu administrar deliberadamente o relacionamento vibracional entre você e sua fonte. Você decidiu usar o sistema de orientação com o qual nasceu para monitorar e controlar a realidade vibracional entre seu foco atual e a vibração subsequente do seu ser interior. Você decidiu cuidar de sua conexão com sua fonte. Você decidiu prosperar em vez de cortar sua conexão. Você escolheu clareza, vitalidade, entusiasmo, abundância de todas as coisas que considera boas e alegres. E assim finalizamos esse capítulo e em breve a gente retorna com os próximos. Obrigada por estarem aqui comigo. Até breve.